Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Sangrow Talks, o podcast aqui da Sangrow. Eu sou Eduardo Martins, aqui do time de marketing, e eu tô aqui hoje para apresentar mais um episódio junto com grandes parceiros aqui do setor e que estão com a gente, na verdade, nos Sangrow's Experience, nossos eventos aqui sobre o segmento ao longo de 2025 inteiro. Eu tô aqui então também com o meu colega, o Lucas, gostaria que ele se apresentasse pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, obrigado Eduardo pelo convite, é um prazer participar. Bom, eu atuo na engenharia da Sangrow como especialista de produtos, mais voltado para geração centralizada, para utility. Estou aí na Sangrow já fazem praticamente 3 anos e, de novo, agradeço aí pelo convite. Obrigado. Pessoal, a gente está aqui hoje então com o Igor. Obrigado, Igor, pela participação. O Igor que é um grande parceiro aí de mercado, representando a Prysmian. E para a gente começar, eu queria exatamente que você se apresentasse, a sua função, principalmente na Prysmian, o que de fato que é o business de vocês. Acho que muita gente já conhece, mas fala um pouco para a gente, tanto de você quanto da Prysmian, por favor. Bom, primeiro, Eduardo, Lucas, obrigado pelo convite, A Prysmian me pediu para passar o recado aí, que ela sempre, nós temos, sempre uma paixão por participar, principalmente do que vocês fazem, que é a capacitação, que é vocês levarem conhecimento, E através do Sangrow Experience, acho que é o melhor caminho, é um dos melhores caminhos, Então, a gente agradece muito pela parceria, pelo convite. Meu nome é Igor Delibório, Então, eu sou engenheiro eletricista por formação. E eu já estou na Prysmian já há um tempinho aí, acho que não precisa nem falar o tempo. Mas hoje a minha função, ela pega duas vertentes aí, Eu primeiro preciso entender a aplicação, então tenho como formação a engenharia de aplicação e também preciso trazer isso para dentro da Prysmian como um gerenciamento de produto. Uhum. Tá? Então, como acho que, resumindo assim, a gente traz as demandas, a gente vai falar sobre algumas demandas que a gente desenvolveu em parceria com a Sangrow, Sim. E a gente traz isso para dentro da fábrica para tornar isso realidade, Acho que é o maior foco do meu time, assim, e meu. Legal. Igor, também já te agradecendo por estar aqui com a gente. O Igor também já participou do Sangrow Experience palestrando, A Prysmian é um dos patrocinadores do Sangrow Experience, então agradeço mais uma vez por você estar aqui com a gente. E vamos começar aí pelo principal, que quais são as principais diferenças aí, entre os cabos solares e onde cada tipo deve ser usado. Explicar pra gente um pouquinho sobre isso. Legal. Trazendo um pouquinho para a parte de normalização brasileira, Lá em 2017 nós participamos, nós como Prysmian, ajudamos a desenvolver e escrever a norma de cabo solar. Ou seja, até então, tudo que se fez antes de 2017 não havia padronização para um cabo solar. E aí a gente descobriu em duras penas aí que precisava de um produto diferente, Ou seja, muitos incêndios, muitos cabos sendo instalados em telhados de forma sem critérios, sem padrões, e acabou que resultaram sempre em acidentes até perigosos, Então, lá em 2017, criou-se a norma específica para cabo solar, que ela traz algumas características que são voltadas para esse mercado, ou seja, o cabo tem que ter um condutor de cobre estanhado. Para quê? Porque tem muitas conexões ao longo da interligação ali dos módulos fotovoltaicos, E que você precisa garantir que naquela situação que sol, chuva, vento, um ambiente externo, aquela conexão ela não venha a perder, a conectividade propriamente, porque aquilo vai gerar um ponto quente. E aí a consequência de um ponto quente em tensão contínua, ela é catastrófica, Ela vai gerar um incêndio sempre, Além disso, o cabo convencional, ele tem uma isolação e uma cobertura, Então, a isolação serve para
funcionar como material isolante elétrico, e a cobertura é a proteção mecânica do cabo, para que ele sofra pequenas escoriações ali e não danifique totalmente. E nessas duas camadas, vamos dizer assim, o cabo ele sofreu uma alteração também em relação ao padrão que existe, por exemplo, para construção civil, indústria, né? Então a gente planejou que o cabo fosse termofixo, que é um material mais nobre, mais resiliente. Ele tivesse a característica de ser não halogenado, ou seja, quando queima, não exala fumaça tóxica, não exala uma fumaça que possa, por exemplo, oxidar um módulo fotovoltaico, ou a estrutura metálica onde ele está inserido. E uma das principais que é ter uma capacidade térmica maior do que o trivial. Os cabos triviais, eles vão até 90 graus. E um cabo solar, ele pode ir até 120 graus, com um período de 20 mil horas, né? Fazendo com que, naqueles horários mais intensos de pico, de geração, ele consiga ter uma sobrevida, uma sobrecarga aí, operando em temperaturas maiores, né? E sem contar também a parte de UV, né? Ou seja, ele também, naturalmente, ele já precisa ter uma proteção contra o raio ultravioleta para não danificar com facilidade, porque todo metal, ou melhor, todo plástico, quando está exposto ao sol, né? Ele fica mais craquelado, ele pode quebrar, né? Fica quebradiço, né? Sim. Então, acho que essas são as principais características que não existem em cabo convencional, por exemplo. Legal. Eu fico pensando, em 2017 foi 2 anteontem, né? E hoje a gente vê como o mercado ele evolui a cada ano, né? A cada ano que passa a gente tem evoluções tanto de inversores, tecnologia, monitoramento, e também isso acaba chegando aí para os cabos, né? Aí eu queria ouvir de você também, pensando em GD e GC, aonde você enxerga mais a capacidade de inovação, né? Onde a Prysmian enxerga essa inovação no produto que vocês aí são conhecidos por fazer? No caso de... Bom, solar, ela veio para desafiar muitos paradigmas, né, e desafiar toda a engenharia que até então a gente conhecia de um jeito eu, por exemplo, antes da Prysmian, eu trabalhei até numa empresa de inversores, né, então eu também conheço um pouquinho sobre inversores, mas o que existia naquela época versus o que existe hoje realmente é outro mundo. É outro mundo. A tecnologia, parte de comunicação, e no cabo a gente também tem que acompanhar, né? Eu vejo que na GC, ou seja, na geração centralizada, talvez tenha mais espaço, até por uma questão financeira, né, e econômica, para você colocar mais tecnologia, para você colocar mais investimento, como se diz, inovações, né? Porque no fundo a inovação ela tem que ter, ela vai trazer sempre, ou nem sempre, mas a maioria das vezes ela vai trazer um pequeno aumento de custo, né, do que se faz de forma tradicional. Mas, no fundo, a GC eu acho que ainda é o que tem mais grana para poder conseguir trazer mais inovações. Na GD, né, eu estou pensando assim, GD como pequenas, né, pequenos empreendimentos. A gente já teve a maior delas, que foi a inovação do cabo solar, porque o cabo solar ele serve para alimentar ou para conectar o módulo, seja ele numa geração centralizada ou seja ele numa geração distribuída, né? Então já trouxe uma inovação, né? Então acho que dali não deve sair muita coisa, pelo menos do ponto de vista de cabo, a menos que a Sungrow aí faça um novo sistema, né, que a gente em parceria consiga trazer uma nova situação de cabo, que eu acho que é um dos caminhos, tá bom? Legal. E você fala bastante, né, na verdade, sobre a inovação, né, e o Dudu acabou complementando bastante bem ali sobre que o mercado ele é muito novo ainda, né? Estamos aprendendo. Exatamente. E a gente aprende junto. Eu acho que isso é muito legal. Então, uma tecnologia nova que surge em um módulo vai refletir numa tecnologia nova também em um inversor, que vai refletir no cabo também. Então, um dos exemplos disso, né, que a gente acabou conversando muito, até por sermos parceiros de mercado, é sobre o efeito PID, né? Então, os inversores, eles possuem, né,
uma tecnologia, na verdade, uma tática de ele acabar compensando essa tensão negativa dos módulos para evitar a sua própria degradação, só que isso acaba refletindo ali na parte, principalmente da tensão CA, onde você vai ter uma tensão CA maior, principalmente quando a gente fala de fase e terra, né? Isso. E isso foi, de fato, um dos desafios que nós, em conjunto, acabamos superando, né? Vocês acabaram tendo todas as certificações, um novo produto que se torna também um diferencial assim, incrível da Prisma. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que na época foi para um projeto específico, que a gente acabou desenvolvendo isso, mas como que foi, né? E se você puder dar detalhes também. Não, legal. O anti-PID, né, ele é uma característica, né, inerente de alguns inversores. Vocês realmente pontuaram bem. Foi um projeto e, em primeiro momento, a gente até falou assim, um cabo, para a gente ter uma ideia, até então utilizado, que era o cabo que ele tem 0,6 barra 1 kV, né? Isso é a classe de tensão do cabo, é o que ele suporta como nível de tensão. E quando a gente fala 0,6 barra 1 kV, eu estou me referindo a 0,6 é a tensão de fase terra e 1 kV é a tensão de fase, né? E até então, esse cabo foi sempre assim, já existe há mais de 50 anos e nunca mudou. Aí, quando a gente se depara com uma situação, olha, vai ter um nível de tensão um pouquinho maior que 0,6, e aí, o que vai acontecer? O cabo vai suportar, não vai? E aí foi onde entramos aí em conjunto com a Sungrow para entender como é que funciona a função anti-PID, em que momento que ela vai ser acionada, vai ser constante, porque nos testes que a gente faz em fábrica, um cabo de 1 kV, se você aplicar 3 kV nele, ele vai suportar. Só que é 3 kV por 5 minutos. Sim. Que é um teste que a gente faz de tensão aplicada. Ou seja, a gente estressa o isolante, porém por um período curto. Mas não era o caso do funcionamento do inversor, né? O funcionamento do inversor, ele vai ficar lá pelo menos durante 25 anos, acionando na hora que ele entender que tem que acionar, mas com muito mais frequência. Então a gente falou, poxa, então a gente tem que ter um produto especial que suporte pelo menos a vida do parque, do empreendimento ali da usina, né? Vamos dizer assim. E aí foi nesse sentido que a gente teve essa sacada, né? Muito trazida aí pela equipe técnica, né? Dos nossos parceiros da Sungrow. E aí a gente bolou um cabo novo, um cabo que suporta realmente esse nível de tensão, para realmente conseguir trabalhar durante os 25 anos e que não tenha prejuízos, né? E também, depois que a gente começou a fazer esse desenvolvimento, foi para um projeto específico, né? Aí a gente recebeu a demanda de um outro projeto já mais antigo, que já tinha uma função e que apresentou falha, porque o cabo realmente, nos primeiros anos de vida, ele passa, ele funciona, mas ele degrada muito, de forma muito acelerada, que não dura realmente os 25 anos, entende? Sim. Então acaba que foi acho que foi um case de sucesso, né? Que fizemos aí, que realmente mostra que a gente tem que estar atento, né? E que tem que ter parceiros bons para a gente seguir num caminho legal, né? Sim. E exatamente isso que você disse, que essa parceria acabou trazendo todo esse diferencial, né? Porque, óbvio, a Sungrow acabou conversando com vocês desenvolveram tudo isso, precisaram de novas certificações e acabou trazendo essa solução que, no final, né, acabou se tornando um diferencial de vocês. Né? No fundo acaba melhorando aí para ambas as partes, né? Legal. Uma das coisas que eu mais gosto também quando a gente está conversando assim é de saber também casos reais, né? Cases reais, não só ficar na parte, né, técnica e tudo mais, a gente falar também de casos reais. E acho que é até legal para quem está ouvindo a gente, que a gente sabe que Sungrow Talks é para a gente falar com o maior número de pessoas possíveis, né? Então a gente fala com o integrador, fala com curiosos do segmento, fala com o pessoal de GD, GC, enfim. Então, eu queria saber, Igor, se você tem algum case aí que você viu e também que a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Algum case que você viu, que você falou assim, isso aqui podia ter sido melhorado ou, né, ter sido diferente se tivesse seguido certos parâmetros, enfim. Queria que se você pudesse compartilhar aí um case com a gente. Cara, a gente deveria fazer uma longa-metragem.
para trazer aí, porque são muitos cases, né? Eu acho que, de maneira geral, eu tenho o privilégio de visitar muitas usinas e fazer realmente sair um pouquinho da mesa do projeto e ir no campo, né? E, de maneira geral, o que eu percebo uma falha muito grande é das pessoas que estão vamos dizer assim, não estão capacitadas, né, para desempenhar determinados papéis. Uhum. Tipo assim, como lançar um cabo sem danificar um cabo, sem torcer, sem fazer movimentos bruscos, né? Porque, no fundo, assim, quando a gente produz um cabo, a gente tem todo um controle de excentricidade, de espessura, para que essas espessuras sejam atendidas, de não ter nenhum tipo de impureza no material isolante. E voltando aí para uma linha de média tensão, é onde a gente não pode errar, porque não existe margem de erro, né? Sim. Se o isolante não estiver bem, quando você sobe o nível acima de 35 kV, estoura. Uhum. Né? Então, quando a gente produz o cabo com todo esse cuidado, né? Aí depois que eu produzo ele, eu levo para uma área de qualidade. Aí eu faço alguns testes de rotina para certificar que eu produzi certo. Uhum. Aí chega lá na obra, o pessoal manuseia de qualquer jeito ou não faz as boas práticas, né? Acaba que põe tudo a perder. Então, normalmente o time de pessoas instaladores que deveriam ter pelo menos uma capacitação mínima, muitas vezes podem cometer erros, né? Então, a nossa ideia, né, é que a gente faça cada vez mais treinamentos, né? A gente vai a campo, a gente faz esse tipo de conscientização, principalmente como manusear, como preparar um cabo para fazer uma emenda, como preparar um cabo para fazer uma terminação, porque todo cabo ele tem uma terminação, né? E aí você produz lá 10 km de cabo e as terminações, as pontinhas dele não estão bem feitas, você põe 10 km de cabo para perder. Então, realmente é importante a parte de manuseio, né? E acho que não só colocando fogo em quem está instalando, mas colocando fogo também em quem está projetando. Né? Uma correta especificação, usar um cabo certo para uma aplicação equivalente. Né? Eu posso citar aqui um exemplo de um cabo que até então a gente usa ele de forma diretamente enterrado, que é o caso de um cabo de baixa tensão, de alumínio, com isolamento de XLPE e uma cobertura de PVC, ou melhor, PE, né, que é o polietileno, que a gente chama polietileno ST7. Esse cabo, normalmente, ele deveria ficar enterrado. Aí, o projetista especificou um cabo aéreo, para que ele seja usado, o mesmo cabo de BT, para que ele seja usado aéreo, que é o que o pessoal fala que é trunk, né, a solução trunk cable. Então, não é o mesmo produto. No entanto, esse cabo aqui é BT, pega esse e põe lá, aéreo, e vai funcionar. Funciona. Né? Eu costumo brincar com os nossos eletricistas assim, que se colocar um cabinho de varal lá, de qualquer metal, vai acender uma lâmpada, certo? Mas ele não vai funcionar com a melhor performance, com perdas, com a vida útil que se espera de um cabo para aquela aplicação. Então, acho que a aplicação mesmo, né? O manuseio e principalmente uma especificação mais aderente com a aplicação. Acho que você tocou no assunto de performance, né? Era até a próxima pergunta, né? Como que esse uso adequado dos cabos, ele impacta na performance? Além da segurança, que isso é óbvio, né? A gente tá falando de materiais elétricos, né? Então, o quanto que isso impacta de performance desse parque, dessa instalação, né? Pois é, o que a gente realmente, né, quando você projeta num sistema, você vai mirar sempre a melhor performance, né? Então, para você ter a melhor performance daquele produto, naquele ambiente, naquela aplicação, naquele nível de tensão, que foi o caso do PID, né? Ou seja, você tem que ter realmente todas as tuas questões muito bem definidas, né? O modo de operação, para que você defina realmente qual que é o melhor produto para aquele determinado momento ali, né?
Então, acho que também tem que botar um pouquinho de fogo aí, ninguém está projetando. Perfeito. E a gente percebe que você fala muito sobre, de fato, a qualidade dos cabos, os ensaios, para que eles estejam aptos a aguentar sempre aqueles 25 anos, né? E isso é uma coisa que a gente acaba tendo relacionado com a Sungrow também, né? Porque a Sungrow, ela sempre busca, de fato, trazer essa qualidade e, mais do que isso, trazer um bom relacionamento com quem está lá no campo, né? Com quem, de fato, vai operar, com quem, de fato, vai intervir em uma possível falha, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem essa relação muito humanizada de treinamentos, de informações, enfim. Então, é uma coisa que eu acho que desde o começo você citou aqui, que é realmente essa preocupação que a Prysmian tem com a operação total da usina, né? Sem dúvida. E até para a gente exemplificar isso, né? A gente conhece muito por conta dos eventos, de todas as palestras que a gente já viu sua, mas o cabo anti-cupim é um exemplo bom disso, de que assim, dá para ver o quanto vocês se preocupam assim, com cada detalhe que possa interferir na operação da usina, né? Então, se você puder falar um pouco mais sobre esse tipo de cabo, que eu acho que acaba sendo um grande diferencial também. Não, esse aí foi o maior desafio da minha carreira mesmo, né? Porque eu não sou biólogo, né? E aí eu tive que estudar um pouquinho da biologia dos animais para poder entender como é que eles... Por que eles atacavam o cabo? Exato. Né? E aí também vem um pouco da expertise da nossa empresa, né? A nossa empresa é uma empresa centenária, né? Então, eu tive que buscar recursos, né, e informações, a gente chama de transferência de tecnologia ou transferência de know-how, enfim. A gente foi buscar lá na Austrália, né, que é uma unidade da Prysmian que tem lá na Austrália, e também nos Estados Unidos, que são os dois países que têm maior incidência de ataque de cupim, né? E dentro de algumas espécies, né, por exemplo, aqui no Brasil tem um famoso Coptotermes, que é um bichinho bem agressivo. Ele parece uma formiga, ele tem aquelas garrinhas de formiga assim, ó, e ele vai serrando o cabo, ele vai serrando todas as camadas ali, são polímeros, são plásticos, até chegar no material condutor. Só que, pensa assim, num baixa tensão, ele pode serrar ali, o que vai acontecer ali é dar uma falha de isolação, mas o cabo continua funcionando. Né? Em média tensão, ele falha, e aí ele abre aquele curto-circuito, e aí você perde 15 mega, 20 mega de uma geração importante. Né? Então começou a impactar. Na verdade, a gente, assim, algumas usinas começaram a sair de uma região mais pela costa do Brasil, né? Que se você pensar assim no mapa do Brasil, as grandes, maiores indústrias estão sempre mais para a costa ali, sim, mais perto de porto, mais perto de transportes marítimos, né? E como as usinas elas entram mais para o continente, a gente começa a avançar mais e se deparar com essas pragas, né? E então a gente aprendeu também na porrada, né? Um cliente comprou um cabo, é uma usina bastante renomada aí já há algum tempo, e ela começou a apresentar a falha, e aí o cliente faz um contato com a Prysmian, olha, o cabo está falhando. Poxa, mas por que está falhando? Será que o cabo da Prysmian tem qualidade? Foi testado, foi comissionado, foi feito... E aí a gente foi investigar. Pegamos na mão do cliente, fomos a campo, fomos investigar, até chegar realmente à conclusão de que eram as pragas os cupins atacando. E aí a gente foi recorrer ao nosso know-how, né? E descobrimos aí que tinha uma técnica já há muitos anos, bem consolidada, que você põe uma capa de nylon, né? Você tem o cabo convencional. Aí depois que passou toda a parte, o miolo, vamos chamar assim, que é a parte elétrica dele, a gente põe uma capinha de nylon, que é uma poliamida, ou seja, um material termoplástico que tem uma alta resistência mecânica, duro pra caramba, e depois uma capa externa do cabo, né? E isso faz com que realmente ele não consiga penetrar na parte interna, ou seja, na parte elétrica do cabo. E aí com isso
a gente consegue dar essa sobrevida, né? Vamos dizer assim, essa proteção aí contra os cupins que realmente são vorazes. Sim. Aí o pessoal pergunta, mas qual que é a motivação do cupim? Eu nunca perguntei pro cupim, né? Qual que é a motivação dele comer um cabo, né? Mas, no fundo, assim, analisando o contexto, existe uma escassez de alimento, né? Então, você tem uma supressão da vegetação ali e fica só o bichinho lá sem ter o que comer e ele vai procurar comida, tá? E, por incrível que pareça, são, assim, 3 a 4 meses já são suficientes para ele já demonstrar que ele já deu as primeiras mordidas no cabo ali. Então, tem usina que, por exemplo, o cliente entra em contato com a gente, depois de 4 meses que instalou, já apresenta falha. É isso que eu ia perguntar mesmo, se isso gerou uma demanda de retrofit de usinas para vocês trocarem os cabos, gerou, né? Imagino, Bastante. Legal. Então, assim, hoje as empresas têm que conviver, e isso faz parte do ambiente, faz parte por exemplo, o cabo vai ficar exposto ao sol, então a gente desenvolveu um cabo com proteção UV. O cabo vai ficar exposto a uma situação de ataque de cupins, então a gente tem que planejar tá? Nas normas, inclusive, né, as normas de instalação, tanto a NBR 5410, que é a norma de baixa tensão, quanto a 14039, que é a norma de média, elas falam sobre as influências externas. Então o projetista tem que contabilizar que tipo de influência externa aquele ambiente vai propiciar para o meu produto, né? Sim, com certeza. Legal. Bom, está chegando já próximo do fim. Eu queria, Igor, que você desse para nossa audiência aí alguma mensagem final, alguma dica, o que o pessoal tem que estar atento, né, na hora de projetar aí um sistema fotovoltaico. Bom, acho que a gente já discutiu bastante coisa, né? Acabei de falar sobre as influências externas, né? Acho que esse é o principal ponto que tem que ter em mente, que um projetista precisa analisar as condições, não só as partes técnicas, né? Que tensão e corrente que o cabo vai estar operando, né? A teórica, no caso, mas a prática também é muito importante. Exatamente. E eu diria assim, né? Hoje em dia, a gente tem até chamaria um pouco de atenção para usinas flutuantes que têm começado a mostrar um pouco sua cara, que normalmente são usinas instaladas em lâmina d'água, e que aquele ambiente, o que ele vai trazer para você, né? Assim como a gente aprendeu que lá mais perto do continente, no meio do continente, vai ter problema com o cupim. Eu não sei se o cupim sabe nadar, mas pelo menos numa área de Mas outros desafios vão aparecer. Você já está até sonhando com esses cupins. Né? Cara, realmente foi um desafio muito bom, mas assim, a gente... Com certeza. Graças a Deus, assim, as nossas partes técnicas lá, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, assim. Mas no fundo é isso, é ter um produto muito bem especificado, para onde ele está sendo aplicado, que ele cumpra realmente com o que se planeja, e sempre olhando a melhor performance, né? Você tem que ter um projeto bem alinhado e, lógico, né? Com a expectativa do nosso cliente, né? Não adianta também o cliente não entender que é necessário, de repente, uma função e não bancar ela, porque senão depois ele não vai performar de acordo com o que deveria, né? Sim. E eu acho que indo até além, até para amarrar o que a gente conversou no começo, que em 2017, né, você estava comentando aí desse marco que vocês tiveram, o quanto o mercado continua evoluindo, então o quanto a importância das pessoas, né, os atores do mercado estarem atentos às novidades, estarem sempre informados aí, né? A gente, o Sangrotalks, nossos eventos também, a gente sempre busca trazer essas novidades para que as pessoas estejam sempre buscando as melhores soluções, buscando os melhores parceiros. Então, acho que é de grande importância isso, de estar sempre atualizado e antenado com as novidades. Eu, quando tenho dúvida, eu ligo lá na central. 0800. É isso, cara. Não, eu ligo para os amigos, o Matheus, o Lucas aqui. O que está acontecendo aí? Vocês estão fazendo o quê? Acho que o bom profissional ele tem que se inteirar das atualizações. A gente está aqui, né? Eu, Lucas, a gente está aqui como a parte técnica disponível para o mercado, né? Então, assim, entre em contato com as duas empresas ou com todas as empresas que vão fazer parte daquele projeto para que você esteja realmente alinhado e atualizado tecnicamente, né? Para ter o melhor performance mesmo daquele sistema, né? No fundo, a gente tem que colocar a mão também, assim, vamos fazer um carinho
no projetista? O cara tem que conhecer de tudo, né? Exato. Ele é um integrador, ele integra soluções. Cada projeto é um projeto também, né? Exato, ele integra soluções da Sungrow, ele integra soluções da Prisma, ele integra soluções de N fabricantes que estão ali, então ele tem que ter o apoio dessas pessoas, senão, humanamente, o cara não tem como... E compatibilizar tudo isso, né? Porque é o que a gente disse, uma mudança que tem de tecnologia em um componente vai afetar praticamente em todos, né? Então, isso de fato é bem importante para ter essa sinergia entre todos os fabricantes, ter toda essa equipe técnica, mas não só técnica também, todos envolvidos ali para sempre buscar, claro, mesmo a melhor solução. Isso aí. É isso. Bom, queria agradecer então, Lucas, Igor também. Obrigado pelo seu tempo. E também, agora, se quiser passar pra gente as redes sociais, o site da Prismian, como que o pessoal consegue entrar em contato com vocês? Vamos lá. Então, a Prismian tem lá o nosso site global, é o prismian.com. E tem, dentro do global, tem o BR, tem o EU, tem vários locais, né? E em cada local tem lá sempre um acesso de contato. Aí a gente está em todas as redes também, né? Instagram, Facebook, LinkedIn. YouTube, né? A gente tem procurado divulgar alguns vídeos no YouTube também para poder mostrar, por exemplo, como é que monta uma emenda de média tensão. Um negócio muito artesanal, muito legal. Mas faço o convite aí, então, às pessoas a acessarem as plataformas aí e entrar em contato com a gente. Será um prazer falar com todo mundo aí. Legal, obrigado. Lucas, obrigado mais uma vez. Lucas é um velho conhecido nosso do Sungrow Academy, né? Também faz vários vídeos aí, sempre buscando trazer conhecimento, educação aí pro mercado. Então, obrigado também por ter vindo. Obrigado. Prazer participar do Sungrow Talks. Acho que é muito importante a gente ter esse contato com os principais players, né? E sempre a gente trazendo, óbvio, a maior quantidade de informações de qualidade para os nossos parceiros. Então, agradeço muito. Espero voltar aí. Com certeza. Obrigado. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, é o @sungrow.brasil, e também acompanhar aí o nosso Sungrow Academy, que tem sempre aí um vídeo novo aí disponível para falar sobre as novidades e melhores práticas para vocês do setor, tá bom? Até a próxima, valeu, tchau, tchau.